é aquela velha canção. Chega de mentiras. É exatamente a mentira. Mentira, mas mentira, os dois únicos e maiores opositores da vida e da vida espiritual é a pressa e a mentira. E você vai entender isso hoje. É fato que a única batalha espiritual verdadeira que existe é a que acontece na tua mente. Eu sei que muitas igrejas e muitos conteúdos evangélicos e outros lugares vão ensinar de guerra, batalhas e tudo mais, mas usa um pouco o teu raciocínio. Como que batalha espiritual e essas coisas que se fala, como pode ser uma coisa contra um ser chamado inimigo que já está derrotado? Como se essa batalha fosse algo, ai, demônios estão se levantando e tudo mais. É como se a história do Dom Quixote, que ele lutava com as sombras, e ele tinha sua espada e guerreava contra os dragões, e os inimigos eram sombras. Não existia. E muitas vezes a gente é ensinado de uma batalha que ela, olha para a Bíblia, nós já somos mais que vencedores. Colossenses 2 vai falar que Jesus já triunfou sobre principados e potestades. Ah, então não existe? É claro que existe. Mas a batalha, ela é literalmente na mente. Na mente. Não é uma coisa fora de nós. Não está ali na esquina. Pode ter na esquina alguma coisa ruim, mas está ruim por causa da mente ali. O grande desafio de ocupação espiritual é na sua mente. Eu recomendo que você leia um livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Recomendo que você leia o livro muito bom, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, entre outros. Mas o fato é que, para pensar comigo, pensa sobre o que você tem pensado. Aliás, eu nem consigo pensar sobre o que eu tenho pensado. O pensamento só acontece em mim, nós não pensamos. O pensamento acontece, é como a respiração. A maioria dos seres humanos não controla o pensamento, porque a mente ela é automática, repetitiva e involuntária, e é uma voz constante, coisas que vêm, e isso é um desgaste muito grande. Agora, não existe essa batalha? É claro que existe. O apóstolo Paulo fala que existe uma batalha, que não é contra carne e sangue, no sentido de pessoas. E ela é exatamente no âmbito da nossa mente. Agora, vamos hoje descer profundamente em algo que Jesus disse, ele estava falando com os fariseus. E em João 8,44, Jesus, ele fala assim: vós sois do diabo, falando para os fariseus, os doutores da lei. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Presta atenção aqui, ó, porque nele, está falando de diabo aqui, não há verdade. Não há verdade. Não tem como um único segundo o diabo, essa força negativa, te falar a verdade. Porque nele não existe. Por exemplo, existe gelo no sol? Não. Não há como ter gelo oriundo do sol. Não há como ter verdade vinda do diabo. Jesus falou isso. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso. É mentiroso e pai da mentira. E quando fala que pai, não é só uma questão de que ele cria isso. É no sentido, olha, de originador. Tudo que sai dele é mentira. Então, quando a gente fala que o diabo é o pai da mentira, e quando eu estou te dizendo que o grande opositor da vida, maior que a pressa, 1000 vezes, é
mentira? Tem como a mentira ser acreditada por um cachorro, ou numa esquina, ou num canto de uma encruzilhada? Não. Isso é no nível da mente. A tua alma, ela é um campo magnético, ela é metafísica. A tua alma vibra. Sua mente tem uma energia vibracional. Isso é física. E o que é um campo magnético? Ele atrai e ele repele. E você atrai coisas. Você atrai muitas coisas que você não quer e repele até algumas coisas que você quer por sentimentos e pensamentos. Porque sentimento, emoção e pensamento é a linguagem da mente, da alma. Sentimento, emoção, pensamento, memória. Você está entendendo hoje? Você conseguiu pegar o raciocínio até aqui? A mentira, ela é Satanás, ela é... Jesus falou sobre isso. Eu estava ontem assistindo, sexta eu assisti, ontem sábado também, uma entrevista que eu hiper mega recomendo, que a Nicole me passou e eu quero que você assista, do Pablo Marçal com o Tiago Brunet. Mas assim, eu recomendo demais que você assista. E está no Brunecast, do Tiago Brunet. E o Marçal fala uma coisa que eu nunca pensei. Todo bloqueio teu tem intimidade com o teu propósito. Todo bloqueio seu, bloqueio é aqui, tem intimidade com o teu propósito. Então, por exemplo, ele fala assim, se o Brasil foi escravizado, é porque o Brasil, o propósito dele é libertar. Se o Brasil teve uma mentalidade escassa, é um país rico com mentalidade escassa, é porque ele tem autoridade para enriquecer a si próprio e as pessoas. Porque o teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade na fala, o teu propósito está ligado à fala. Então, o teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Esse ser espiritual maligno, sabendo disso, o que ele vai fazer? Tentar exatamente naquilo que é o teu propósito, te criar uma série de bloqueios para você falar, não, isso nunca é para mim, mas é exatamente ali que existe o teu propósito. E ele te trava através do quê? Das mentiras, que estão aonde? Mentira é o ar, mentira é esse iPad que está aqui, mentira é esse microfone. Não, mentira está na mente, é algo inacessível, você não pega, você não apalpa, você lida mentalmente com isso. Você lida mentalmente com isso. Então aqui em João 8,44, Jesus ele traz 3 ensinos. O primeiro, ele fala que existe um ser maligno, que ele chama de diabo, uma energia maligna, e que isso é real. E que, de maneira muito clara, isso está na mente das pessoas. É o negativo. É essa coisa ruim que até se explica como pode ter tanta maldade. É isso. A segunda coisa que Jesus diz, presta muita atenção nisso, é que esse ser trabalha para quê? Para colocar mentiras dentro de você, mas que você as tem como verdades. Jesus deixa isso muito claro aqui em João 8,44. Que esse ser vai trabalhar para te afastar das verdades sobre Deus, como foi no Éden. Se você pegar Gênesis 3, o diálogo da serpente, que diz ali que era o diabo com Eva, era um diálogo, era mente, palavra, mentalidade, afastando Eva da verdade e fazendo ela acreditar numa mentira contra Deus. Então, primeiro, Jesus diz que existe. Segundo, ele fala qual é a essência desse ser maligno. É a mentira. Então, o objetivo dele, desse ser maligno, dessa energia maligna, é te convencer de mentiras a respeito de Deus, fazer você duvidar das verdades de Deus,
duvidar que você é amado, que Deus é um Pai amoroso, que Ele não imputa mais os pecados sobre você, que você é filho, fazer você duvidar da sua salvação, duvidar da existência de Deus, duvidar que Jesus existiu de verdade, duvidar da cruz. Ele trabalha para te afastar de um relacionamento com Deus. Como é que esse ser pode nos afastar de um relacionamento com Deus? Colocando na nossa mente mentiras a respeito de Deus. Então, uma mentira, por exemplo, o teu pecado te afasta, te separa de Deus. Isso é uma mentira que as pessoas levam como verdade, com o objetivo de você acreditar nisso. Bom, se eu já estou no pecado de Deus, então eu não vou nem me relacionar com Ele. E outras várias mentiras. Ele trabalha para que você se sinta inseguro com relação a Deus. Será que realmente Deus cuida de mim? Será que realmente Deus existe? Será que realmente eu posso confiar, me lançar num relacionamento, numa emoção de me sentir seguro com relação a Deus, à presença, ao amor, ao cuidado dele comigo? Ele trabalha para te fazer ficar confuso com relação a Deus, as verdades de Deus. E entra uma confusão dentro de você. E é normal que isso aconteça, tá? Quando vem todo esse processo, dúvida, confusão, você começa a sentir medo. Tá tudo bem com você quando você sente dúvida dessas coisas. É porque há algo maior que está sendo revelado a você. E aí, querido, eu vou te falar da minha experiência. Eu também já passei por todas essas coisas muito recentemente que eu estou te falando agora. O que me sustentou? Minha experiência do meu relacionamento com Deus. Você vai questionar uma série de coisas que você teve como verdades. E aí? O que vai te dar a garantia que realmente se Deus, o amor dele é verdade ou não? Sua experiência, as experiências de relacionamento, de vida que você vai ter com Deus. E Jesus fala, terceiro, que tudo que esse ser é e faz está baseado, presta atenção nisso, na mentira. Tudo que esse ser maligno faz, por isso que eu estou dizendo que a mentira é o grande opositor da vida espiritual. Tudo que esse ser faz está baseado na mentira. Então, olha o que Jesus disse, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Por exemplo, o molhar é próprio da água, o aquecer é próprio do sol. A mentira é próprio do inimigo, de Satanás. Ele não tem, é como se você não tem como jogar água e ficar seco, você não tem como do sol vir molhado, do sol vir gelo, você não tem como dele vir verdade. E ele, diferente do que eu falei domingo passado, não tem pressa. Ele quer ir semeando mentiras. Então, uma coisa incrível que me intriga demais é o seguinte: nos ensinamentos de Jesus sobre o diabo, sobre esse ser maligno, Jesus não falou que ele é o pai do divórcio, que ele é o pai do assassinato, que ele é o pai do tráfico, que ele é o pai do medo, que ele é o pai das doenças, dos pesadelos terríveis, mas que ele é o pai ou seja, a essência dele, o que ele é a mentira. Olha que coisa impressionante. Mas não fala lá que ele veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para matar, roubar e destruir? Lá em João 10:10, não está falando do diabo. Apesar que ali é o que ele faz através das pessoas. Mas a raiz do grego em João 10:10, quando fala o ladrão, são falsos mestres. Veja lá na raiz da palavra. João 10:10, o ladrão vem para roubar, o ladrão são falsos pastores. Aliás, eu vou até falar sobre isso, eu não sei se já falei sobre isso, mas então eu vou falar sobre isso, não estava no script hoje, mas em João 10:10 está escrito assim, o ladrão, então vem somente para matar, roubar e destruir.
é a palavra klepts. Klepts, no grego, que significa ratonoeiro, nome transferido para falsos mestres que não cuidam em instruir homens, mas abusam de sua confiança para o seu próprio ganho. E o sinônimo aqui, alguém que rouba abertamente. Então, é claro que essas mentiras, e que eu sei que é o objetivo desse ser destruir e tudo, mas aqui está falando de outra coisa, não confunda. Mas, Jesus falou tudo em termos de mentira. Jesus fala, quando Jesus vai falar desse ser maligno, ele fala sobre verdade e mentira. E Jesus então fala que a guerra é o quê? É para nós acreditarmos nas verdades sobre Deus e aprendermos a tirar da nossa vida as mentiras que esse ser, que é a essência dele, ele quer trazer sobre Deus, e gerando medo, confusão, insegurança, afastando de um relacionamento e nos fazendo duvidar. Isso é muito profundo que eu estou te falando hoje. Isso é muito profundo. Porque a questão da guerra mesmo é uma guerra de verdade e mentira. Sobre verdades e sobre mentiras. E a hora que uma mentira entra no teu coração, ela te desestrutura. Ela mexe com você. E somente a tua experiência, somente o teu provar desse relacionamento com Deus vai garantir que essas mentiras não criem raiz e a verdade prevaleça em você. Aí você vai falar, então, mas não é pela Bíblia que eu tenho que vencer? Tem muitas coisas na Bíblia que está escrito que eu creio, que eu sei, mas que eu comecei muitas vezes a questionar, a duvidar. Porque sim, você passa por uma reforma na tua fé muitas vezes. E aí, a Bíblia sempre ajudou demais, mas 1000 vezes mais forte o que me sustentou foi o meu relacionamento, a minha experiência com Deus. Então, dentro disso, eu quero te falar primeiro, as guerras que você passa no dia a dia, as guerras, as lutas, é exatamente ideias. As ideias que você acredita, escute bem isso, as ideias que você acredita dirigem a tua alma, dirigem o teu corpo, dirigem tuas decisões, dirigem suas atitudes, consequentemente seu dia a dia. As ideias em que nós acreditamos, e eu pergunto, será que você não está acreditando? Será que você não tem uma crença mentirosa que você tem tido como verdade? Então, o que são essas mentiras? Então, por exemplo, quando você começa a acreditar, a ter fé, olha o que eu estou falando, todo mundo tem fé. Você começa a ter fé em mentiras, mas você começa a acreditar que elas são verdades sobre Deus. Esse é o trabalho desse ser maligno que Jesus disse aqui em João 8,44. Você começa a acreditar em mentiras sobre você mesmo. Você não sabe quem você é. 99% das pessoas não conhecem sua identidade. Eu faço agora uma mentoria de segunda-feira justamente para dar esse conhecimento. Estou trabalhando com isso. Eu acredito em mentiras, você acredita que você não é um com Deus, que você é separado, que você não é Deus, que você não é essa extensão divina. Você não acredita nisso. Porque eu estou acreditando numa mentira. Num eu que não sou eu de verdade. Mentiras que eu acredito sobre Deus, mentiras que eu acredito sobre mim, falsas ideias sobre as realidades das coisas. Então, de repente é construído em você uma falsa ideia sobre a realidade. Eu sou vítima. Eu não nasci para prosperar. Eu sou uma pessoa doente. Eu não tenho capacidade.
sou escasso. Isso é verdade ou é mentira? Depende, pode ser uma verdade para você, e é uma verdade então. Mas na verdade é mentira. Mas o que eu acredito como verdade, ainda que seja mentira, se torna uma mentira para mim, uma verdade para mim, porque envolve fé. E essas mentiras que nós acreditamos, elas vão trazendo o quê? Sofrimento. E isso que você acredita entra nas suas células e trava a tua vida. E eu não passo dali. É como um bloqueador que você tem no motor de um carro muito potente. Em Hebreus 11:1, a Bíblia diz que a fé é a certeza de alguma coisa. A fé é a certeza de algo. Então, o que é ter certeza de algo? Significa viver como se aquilo fosse verdade, realidade. Por isso que a mentira é esse ser maligno, essa energia negativa, que Jesus chamou ele de diabo. Essa negatividade, ele é a mentira. Porque a hora que você acredita, passa a ser verdade. Aonde tem sofrimento na tua vida é porque existem camadas de mentira que você ainda acredita sobre Deus, sobre você, sobre o mundo, sobre a vida. Você entendeu isso? Aonde existe sofrimento ainda em você, aonde existe dor, é porque ainda existem camadas de mentiras na sua vida, no seu complexo humano. Quando eu falo humano, corpo, alma e espírito. Só de você estar aqui, já é a maneira de você estar lidando com essas coisas. Então, segunda coisa que eu quero te dizer, como que eu faço para lidar então com essas coisas? Pô, são mentiras, eu estou acreditando como verdade. Primeiro você olha para você. Aonde tem dor, aonde ainda tem sofrimento, eu estou num processo de vencer mentiras enraizadas. Eu venço a mentira, é muito simples, com a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ah, que verdade? A verdade sobre quem você é. A verdade sobre Deus. A verdade sobre a realidade das coisas. Te ensinaram que você tem que ficar batalhando e você está que nem lá, então, como eu disse, o Dom Quixote guerreando nas sombras. Agora, uma das maneiras de você lidar com isso é escolhendo não pensar nessas mentiras e crer nelas. Você tem escolha. Às vezes você pode não ter, hoje ainda, a escolha de parar a tua mente. Isso é possível, eu ensino isso de segunda-feira na mentoria, mas eu quero te dizer que você pode escolher. Você pode escolher. Eu não vou pensar nisso. E não vou acreditar nisso, porque toda essa guerra é sobre você, esse ser maligno quer que você escolha pensar nisso e acreditar nisso. E aí, não adianta eu te falar qual é a verdade, não adianta eu te dizer que está escrito na palavra, você vai precisar experienciar. Que Deus é bom, que Ele é Pai, que Ele é perdoador, que Ele cuida, que Ele está em cada átomo, Ele está nos átomos dessa roupa, Ele está em tudo, impregnado. Então, será que Deus existe? Será que Deus me ama? Será que eu vou viver eternamente? Só a experiência. A Bíblia fala que o próprio Espírito de Deus é que testifica em nós que nós somos filhos. Não tem letra, não tem Bíblia, não tem nada para te convencer disso. É o Espírito Santo. Claro que a palavra de Deus traz a fé para você acreditar nisso, mas é só o Espírito, é o teu relacionamento. Então, o que eu dou à minha mente? Eu dou a verdade para ela acreditar. Aí sim entra a Bíblia. A palavra de Deus, Jesus é a verdade. As verdades da palavra. Eu acredito de Gênesis ao Apocalipse nas verdades da palavra. E aí eu pego o que eu estou sentindo e eu vou na palavra. O que ela diz? Tá aqui, ó.
Não, mas isso aqui Deus falou ao contrário, mas agora está diferente. Sim, mas no contexto, por isso que é muito importante você saber quem que você ouve para te ensinar a palavra, mas o Espírito Santo vai te guiar. Ainda que você não tenha homem nenhum para te guiar, igreja nenhuma, o Espírito Santo, lógico que igrejas é bom, é maravilhoso, mas o Espírito Santo vai te guiar. Ele vai te mostrar. Então, você substitui as mentiras pela verdade de Deus. Agora, olha só. É encher a tua mente das verdades sobre Deus. Eu vou repetir isso agora, mano. Ó, é você encher a tua mente das verdades sobre Deus de tal maneira que você reprograma esse teu cérebro que tem raízes fincadas na mentira, mas que você acha que são verdades. Encha a tua mente, enchei-vos, deseje ardentemente, encha, 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 escute, ouça, experiencie, viva, sinta, se encha, de tal maneira que isso vai reprogramar, literalmente vai fazer uma lavagem cerebral. Porque o Jesus já falou isso em João 15, você vai ser limpo pelas palavras que eu tenho falado. Vai estudar sobre a graça, tem tanto vídeo meu sobre graça, desde dezembro, pega os meus vídeos no canal aí do YouTube, Leandro Miglioli, desde do dia 18 de dezembro de 2021 até outubro, novembro, dezembro de 2023, eu falei 2 anos somente sobre a graça de Deus. Vá estudando, vá lendo, vá ouvindo. Filipenses 4:8, tudo que é bom, agradável, de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que encha o teu pensamento. Deus deixou isso registrado. Em Mateus 4, então, Jesus deixou isso muito claro na tentação que ele teve com o diabo. Ele venceu como? As mentiras, porque tudo ali era uma guerra de verdade contra mentira baseada na Bíblia, os dois lados usando a Bíblia também, que o diabo também usa a Bíblia, por isso que tem tanta confusão, tanta religiosidade, tanta prisão e muita gente aprisionada em vários lugares, aprisionadas em coisas que é só para alimentar o ventre de muitas pessoas. Mas olha aqui, Jesus venceu com tranquilidade. Primeira coisa, ele não apressou. Calma. Jesus venceu em paz, tranquilo. Segundo, ele usou as verdades, a palavra. E ele permaneceu crendo naquilo que ele já acreditava desde o princípio. E é assim que você desfaz as mentiras. E eu queria deixar para você hoje uma lição nesse domingo de manhã. Não trata essa mensagem, ou se você está assistindo em qualquer outro dia, não trata essa mensagem como mais uma que você ouviu e agora você vai fritar um ovo e vai jantar, ou sei lá o quê. Para um pouco agora, para um pouco nesse dia e escreva. Comece a contestar um pouco, será que essas verdades que eu estou acreditando realmente é assim? Vá ouvir um pouco, vá entender sobre o mito da caverna de Platão, que era lá o discípulo de Sócrates. Entenda esse mito da caverna de Platão, tem um monte de vídeo legal, tem um vídeo inclusive que a professora Lucilena Galvão fala sobre ele, mas tem outros interessantes sobre o mito da caverna de Platão. Vê se o que você tem acreditado, que você está preso em correntes, não são sombras, que você acredita que é verdade. Porque você ouve a voz da sombra, você vê a sombra se mover. E começa a questionar. Olha para os teus resultados, olha para a tua vida e, sobretudo, olha para aquilo que o teu coração está te guiando. Aí está a verdade que você precisa acreditar. Eu vou repetir. O teu coração é a bússola do Espírito Santo na tua vida. Ele vai te guiar. O coração interior, essa voz interna, é onde nós temos que seguir.
Então, quantas mentiras estão nos deixando escassos? Eu estava falando sexta-feira para a Nicole, a gente estava andando no condomínio à noite, e eu falei assim, ó, eu li no livro Graça, do Max Lucado, ele põe algumas frases. Recomendo que você leia também esse livro, Graça, do Max Lucado. Tem Graça dele e o outro Nas Garras da Graça, também dele. Os dois são excepcionais, leia os dois. Mas no livro Graça, do Max Lucado, ele escreve assim, uma moça, ele cita o nome de uma mulher, e ele fala assim, que ela diz assim, Senhor, no meu deserto eu vim a ti com um copo para que o Senhor me dessedentasse. Mas se eu conhecesse tua graça, teria chegado com vários baldes. Então, às vezes você está com um copinho, mas Deus tem tanto, tanto, tanto. Então, às vezes você está escasso, com medo. A Nicole estava me contando sexta-feira de um cara que é um cara muito rico, e ele contando que entre eles e os amigos, como que eles semeiam Rolex, que a alegria deles é um dar Rolex para o outro, quem dá o Rolex mais caro e semeia. Por que será que todos os grandes milionários, as pessoas abundantes, elas não têm trava para semear e o povo de Deus tem? Não é possível. Mas porque você tem essa crença, eu entendo você que não consegue semear, que critica quem dá dízimo ou quem não dá, eu entendo. É porque para você é um absurdo, porque você está preso na escassez. O primeiro sinal que você começa a ter verdades dentro de você é que você se desprende e passa a ser generoso e liberal. Então, nesse momento, faça a tua generosidade. Nós somos uma igreja online. Semeie no meu canal, semeie para nós, semeie para Lion. Essa igreja que ajuda pessoas, nós ajudamos pessoas. Até hoje, graças a Deus, ninguém que chegou até o nosso trabalho, a gente disse não. Ainda que com um pouquinho a gente ajudou. Então, se você é alimentado por esse lugar, eu vou deixar aqui para você agora o nosso Pix. E aí quem já é escasso vai sair da live agora. Mas enfim, tá aí o nosso Pix para você. Então, por exemplo, o que você crê sobre generosidade? Você quer saber o que você crê sobre generosidade? Quer saber o que você crê sobre dinheiro? Meu Deus é dono do ouro e da prata. Olha para as tuas atitudes. As tuas atitudes e o que você sente com relação a dinheiro mostra se você está enraizado realmente que Deus crê, ele é dono do ouro e da prata, ele é abundante, ele te supre segundo a infinita riqueza em glória. Rompe! Novos níveis de rompimento em generosidade e atitude vai te gerar novos níveis de ganhos, de acessos, porque o teu cérebro não quer te deixar fazer isso. Então, eu sempre falo assim, quando a gente está aqui nas reuniões de domingo, mas o que eu tenho que semear? Pergunta para o Espírito Santo, pergunta para ele, o que eu devo semear agora? Pergunta. Vou te dar 10 segundos para perguntar. Pronto, não sei se é algo, você vai fazer o que o Espírito Santo te direcionar. Está aí o nosso Pix, eu vou deixar também descrito no vídeo, aqui na descrição do vídeo embaixo, e você pode também depois fazer através do teu banco. Mas sabe, se lança, acredita. A guerra é emocional, dinheiro é emocional. Generosidade ou escassez é tudo emocional. Abundância e escassez é tudo emocional. Eu queria tanto conseguir fazer. Então, faz. Eu não consigo. Então, se você fizer, você destravou. Isso é o destrave de mentiras. Pense nessa mensagem. Escute ela mais uma vez e compartilha com quem você quiser. Um excelente domingo e até domingo que vem. Fique com Deus. Deus abençoe.